Gente, bom dia, como é que vocês estão? Bom, na aula passada a gente começou a ver, né, a questão de orientação, dos pontos cardeais, né? E aí eu também tinha passado nas últimas aulas uma atividade para vocês fazerem, e aí eu vou corrigir hoje a atividade. Na verdade, a atividade é super subjetiva, né? Então é uma interpretação pessoal de cada um de vocês. Mas aí eu vou apenas pincelar um pouco sobre o que seriam mais ou menos uma base de respostas, certo? Então, na página 79 do livro, né, a gente viu, eu pedi para vocês fazerem a questão 1 e 2 do refletir. A questão 1 vai perguntar, né, o que aconteceria se a Terra não fizesse um movimento de rotação? Bom, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz ao redor de si mesma. Então, se a Terra ficasse parada, estática, nós não teríamos os dias e as noites, né? Essa diferenciação. Então, isso é uma situação totalmente hipotética, porque se a Terra não fizesse esse movimento, alteraria muita coisa, certo, na Terra. Mas aí, basicamente, o que a questão quer fazer vocês refletirem é sobre essa questão dos dias e das noites, certo? Na questão 2, né, vai pedir para vocês observarem as duas imagens que tem e perceberem todos os elementos, né, que estão compondo aquelas imagens. E aí na letra A diz: qual é a estação do ano em cada local? O que levou você a essa conclusão, né? Então vocês iriam deduzir qual seria a estação do ano que estivesse fazendo nesse cenário. E aí eu, né, diria que na foto de Londres estaria no verão, por estar as pessoas com roupas, regata, short, né, bem à vontade, num gramado, no sol. Então tá fazendo uma temperatura ensolarada, né? Um dia ensolarado. E na outra eu diria que seria o inverno, porque as pessoas estão muito agasalhadas. Você vê que tem uma certa um ar um pouco mais úmido, né? Por essa questão da foto. Então seria mais ou menos isso. Na minha concepção, cada um de vocês vai ter uma concepção, né, individual. Na B, pergunto: por que as estações são diferentes nesses locais se é o mesmo período do ano? Aí a gente vai refletir sobre aquela questão de longitude, latitude, e na verdade a gente ainda vai começar a pincelar nessa aula, né? Mas aí seria justamente uma localização do globo, né? Por exemplo, Londres está no hemisfério norte e Curitiba está no hemisfério sul. Então nós vamos ter dois hemisférios diferentes em que a incidência da luz solar é diferente, ok? C. Haveria essa diferença caso não existisse a translação da Terra e a inclinação do eixo terrestre? Não, né? Mas por quê? Porque os hemisférios, eles iriam receber a mesma intensidade de luz e calor. Então a gente não teria essa diferença, não é mesmo? E aí, pessoal, para a gente entrar no assunto de hoje, né? Eu quero lembrar a vocês essa questão, né? Do movimento de rotação, que é a Terra ao redor de si mesma. Ela configura os dias e as noites terrestres. E o movimento de translação, que é aquele 365 dias, né? Ao redor do Sol, ele configura a questão das estações do ano. Então, são dois movimentos extremamente importantes para o nosso convívio social, para a nossa escala de tempo, ok? E aí, a gente também viu os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, para a gente tentar entender como a gente vai se localizar e se orientar dentro do planeta Terra. Hoje nós vamos começar a ver coordenadas geográficas. E aí é um assunto que parece complexo, mas na verdade ele não é.
As coordenadas geográficas, elas servem para localização no globo. Então, é como se fosse uma rede que você envolvesse. Você pegasse uma rede de pesca e envolvesse o globo. Todos aqueles quadradinhos que faz mais ou menos essa imagem. Elas são pontos de contato entre eixos que a gente vai supor que existam para tentar fazer essa localização mais precisa. Então, esse tipo de localização foi surgindo com a precisão, né? A necessidade de eu localizar no planeta Terra coisas específicas para viagens, para comunicação, ok? E aí a gente vai ter como componentes dessas coordenadas, né, paralelos e meridianos. Aqui em cima nós temos os paralelos. E como a gente pode perceber, os paralelos são, eles cortam o globo num sentido horizontal, certo? De lado, assim, ó, como a linha do Equador. Então, a principal referência de paralelo que a gente vai ter é a linha do Equador, que ela corta o globo exatamente na metade. Então, vai ser uma questão latitudinal. Por quê? Porque eu vou separar o globo em tiras, certo? E essas tiras eu vou contar para cima, ok? Então, é um paralelo, porque são linhas que vão estar paralelas, e eu vou contar assim, subindo, certo? Latitude. Latitude é quando a gente vai subindo, certo? E aí, os meridianos. O que são os meridianos? São também linhas imaginárias, como os paralelos, mas a diferença é que as linhas vão estar em outro sentido. No lugar de elas estarem deitadas, né, horizontalmente, elas vão estar em pé, verticalmente. E esse movimento, né, vertical, a gente tem como referência o meridiano de Greenwich. Então é impossível esquecer. Quando a gente diz meridiano, qual é o meridiano que a gente lembra? Meridiano de Greenwich, certo? E aí a gente vai ter, no lugar de ser latitude, nós vamos ter longitude. Por quê? Porque como essas linhas elas estão em pé, a gente vai medir através de uma por uma. Então, é um sentido de longitude no globo. Então, se no paralelo a gente conta assim, subindo, nos meridianos a gente conta para os lados, no sentido longitudinal. Então, uma forma de a gente nunca esquecer isso é latitude, a gente lembra de coisas altas, então a gente vai ver os paralelos para cima, e longitude é um longo, então a gente vê no sentido, né, corrido, deitado, certo? A gente conta assim, ok? Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento para não confundir, certo? Mas quando você entende, é bem facinho. E aí, um exemplo bem rápido para a gente entender a aplicação dessas coordenadas geográficas é basicamente quando você quer localizar um ponto específico. Então, digamos que no globo eu queira achar o ponto X. Cada linha dessa, certo? Seja paralelo ou seja meridiano, vai ter um grau específico, certo? Não precisa se preocupar muito com isso, é só para a gente entender mais ou menos como é. Mas esses graus eu vou dizer, por exemplo, no paralelo tal, no meridiano tal. Então a gente vai juntar e vai achar o ponto. É basicamente aquela questão do plano cartesiano que a gente vê na matemática. Aquele, lembra isso aqui assim? É basicamente isso. Só que aí a gente vai ver bem direitinho, mais adiante, quando a gente vai entender melhor como funciona, como é que a gente vai achar no mapa, num globo, ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, me falem e a gente revisa essa aula novamente, bem devagar, para vocês entenderem, ok?
Mas é bem simples, não precisam se preocupar. Até a próxima aula.